Junto comigo, pudesse abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, e nós vamos ler uma porção desse capítulo, né? Ele é um versículo, ele é pequeno, são 16 versículos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Amém? Então vamos ler. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e as não têm. E não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se íntimo, inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, até aqui, viveremos e faremos isto ou aquilo. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença. Agora, Senhor, para colocar essa palavra lida diante de Ti e diante do Teu povo. Sabemos que o Espírito Santo nos ajuda, Ele que vai testificando, vai dirigindo, vai orientando a cada um de nós. E nesta manhã, Senhor, como todas as manhãs, é manhã de ensino, mas é manhã, Senhor, que nós precisamos abrir nossos olhos e entendermos a questão da vida cristã. E como devemos, ó Deus, vivê-la para que possamos viver em novidade, em abundância, em alegria. Agora, Senhor, nos ajuda, Pai. Nós dependemos totalmente do amado Espírito Santo. Fica à vontade no nosso meio, mas também diante daquelas pessoas que estão participando, que vão vir a participar no futuro. Senhor, que haja uma unção de cura agora, uma unção de milagre, de poder, porque só Jesus Cristo pode salvar, curar, libertar e nos levar para o céu. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti e nós oramos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Não é novidade que um pastor tenha que ler a Bíblia, né? Ou como os cristãos também. Mas essa semana, né, nós temos, durante esse ano, temos feito objetivo, eu e minha esposa, e um dos meus objetivos é ler a Bíblia o máximo possível. Então, eu estava no livro de Isaías, agora nesse livro de Isaías, já li todo o Novo Testamento, mas eu falei, agora vou ler Isaías. Leio devagar, leio 5 capítulos, estudo, e depois vou lendo ele até terminar, mas não faço correndo. E quando eu estava estudando na quarta-feira, eu estava no capítulo 38 de Isaías. Esse capítulo, quando eu estava lendo o capítulo 38 de Isaías, é quando se fala sobre Ezequias, rei Ezequias, toda a história dele. E naquele momento que eu estava estudando aquela palavra, o Espírito Santo falou comigo assim claramente, família. Fale sobre famílias. Pregue e oriente o povo, porque há um ataque muito grande às famílias. E eu parei ali, eu falei, Senhor, eu cheguei, acho que ele falar com a minha esposa, e
fiquei com aquilo guardado no meu coração. Como eu não estava escalado, mesmo sendo pastor presidente, não estava escalado para esse mês. Por quê? Porque eu ia tirar férias esse mês. Então, já preparei, deixei todo mundo na escala, ia descansar um pouco, porque há 3 anos eu não tiro férias verdadeiras, né? Porque às vezes eu vou a Amapá, mas vou a trabalho. Nós temos uma igreja lá. Então, eu falei, Senhor, tá bom, quando chegar no mês que vem, no culto de ceia, eu vou falar para a família. Só que quando cheguei aqui, eu vim quarta-feira, vim para o culto, pastor Alexandre, pastora Cristiana estão à frente, e naquela noite foi a pastora Cristiana que trouxe a palavra. Para meu susto e alegria, a pastora Cristiana disse assim, abram Isaías 38. Eu falei, não acredito, Senhor. E ela começou a falar, e a palavra dela foi sobre família, sobre cuidado, sobre direcionamento, sobre a preocupação de você gerar, né, um cuidado com os seus herdeiros, que não aconteceu com Ezequias, apesar de ele ser muito abençoado. E até aconselho a vocês a assistir esse culto da quarta-feira com a pastora Cristiana. Né? Eu disse, pastora Cristiana, você não sabe o que aconteceu. Deus mandou falar sobre família, me deu esse texto, e ainda me deu o texto de Josué. Eu falei, não pode ser, pastor. Eu ia até falar, mas eu não falei, porque fiquei preocupado do tempo ficar muito grande. Então, é isso. Deus está querendo cuidar das nossas famílias. Então, hoje a nossa palavra é a respeito disso. E o ponto principal ali, todo o capítulo de Tiago, mas vai ser a base da nossa mensagem, vai estar aqui no versículo 7, diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui, para você entender, Tiago, né, é o irmão de Jesus, não por parte de pai, mas é o meio-irmão de Jesus, que não acreditava em Jesus. Ele veio ser seguidor de Jesus muito depois, mas ele é um pastor e líder da igreja em Jerusalém, e ele faz essa epístola, esse ensino, falando sobre a fé genuína, vários ensinos ali à igreja, aos cristãos, né, que estavam ali, os cristãos dispersos, mas aos judeus também, que eram essas pessoas, judeus cristãos. E a gente observa aqui também nesse texto, no capítulo 4, que ele agora vai trazer um direcionamento do que a igreja estava passando. Ele fala aqui no versículo, nesse texto todo, né, nós vamos pontuar daqui a pouco, ele vai trazer uma orientação à igreja, como ela deveria agir para enfrentar 3 coisas que estavam acontecendo. O conflito internos, o mudanismo e o orgulho. Então, ele começa a trazer esse direcionamento, e é para saber o que estava acontecendo, e isso aí vai trazer um direcionamento para nós também. Ele está ensinando, está passando aquilo que ele entende em Cristo Jesus, é um seguidor de Jesus, né? Mesmo sendo alguém parente, meio parente de Jesus, né, irmão? Mas ele segue a Jesus, é um servo de Deus, e ele vai falar desses conflitos. Por quê? Porque havia contenda entre os irmãos, havia algumas contendas, havia irmãos essas contendas causadas por invejas, causadas por cobiça. Aqui está Tiago 4, versículo 1, até ele fala, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam entre vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Ele fala desse conflito, um problema muito sério que estava acontecendo na igreja. Ele também fala aqui do mundanismo. Ele diz aqui no versículo 4 do próprio capítulo, e ele chama desse adultério espiritual. A pessoa aqui está nessa sociedade bíblica, nessa versão, está escrito infiéis. Ele fala de um adultério espiritual. Ele, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? E ele fala dessa questão da igreja dividindo, né? Se dividindo em querer servir a Deus, mas não deixando as questões do mundo. Então, ele vai traçando essa questão dessa fidelidade, né, que precisa ter com Deus, mas eles estavam totalmente tentando conciliar isso. Depois, o orgulho. Estou fazendo esse destaque. Está lá no versículo 13, versículo 14. Ele vai dizer, ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade.
tal, e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucro. 14, desculpe. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, e é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece no instante e logo se dissipa. Então, ele estava dizendo aqui, ele fala desse orgulho, aí quando a gente observa, o orgulho pode ser algo positivo, mas também algo negativo. E aqui está falando da arrogância, porque você pode dizer, a Leila pode dizer, poxa, tenho orgulho do meu filho, ele conseguiu mais um emprego, agora meu filho está sendo um engenheiro internacional. Esse é um orgulho positivo, de satisfação. Mas o Tiago não está falando desse orgulho, está falando da arrogância, de eles acharem, enfatizarem suas vontades e não enfatizar os desejos de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Então, é colocar a nossa posição. Então, ele fala, tome cuidado com isso. Ele está orientando. Né? O Tiago está orientando isso. E eu quero colocar aqui dentro desse texto principal. Ele fala aqui, no portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vocês. São duas ações e uma promessa. Ele fala, se submetam a Deus, resista ao diabo, e vai dar uma promessa. O diabo fugirá. Ele não vai resistir. Mas nós precisamos nos posicionar. E eu estudando essa palavra, esse termo submeter-se é um termo no sentido militar. É um termo que fala colocar-se sob a autoridade de um comandante. E quando eu estava, agora estou com essa questão, né? Eu estou estudando, aí veio a música. Nosso comandante é Jesus Cristo. Aí eu lembrei dessa música, né? E realmente, o nosso comandante é Jesus Cristo. Essa música fala sobre isso. Mas quando ele fala submeta-se, ele está dizendo, entenda que você tem um comando, você tem um general. O Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, amém? Então submeta-se e coloque-se embaixo da sua autoridade. Ele está levando o pessoal a entender, porque é muito bom nós nos sentirmos ovelhas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar-me em vez de pasto, leva as águas tranquilas, refrigera a minha alma. É muito bom. Mas Tiago está dizendo, olha, há um aspecto que vocês precisam entender, vocês são soldados. Nós precisamos entender a nossa posição, porque nós estamos também numa guerra. Hoje se fala e se vê muitas guerras que estão acontecendo, mas há uma guerra espiritual que não para. Por isso que eu creio que quando eu estava lendo a palavra Isaías, e o Senhor me desperta, fale sobre família e sobre as guerras que elas estão enfrentando e que elas precisam se submeter a mim, porque não tem uma sequência. Precisa se submeter e entender que essa submissão não é como ovelha, mas como soldado. Com alguém que vai fazer uma resistência. Amém, igreja? Amém. Então, nós precisamos submeter a Deus e lutar, né? E essa luta não pode ser sem cobertura espiritual, porque não é que a cobertura vai falar assim, estou debaixo da cobertura do pastor. Não existe isso. Você está debaixo de alguém que ora por você, que ministra sobre a sua vida. Nós estamos debaixo da cobertura do Espírito Santo. É Ele que nos cobre. Amém? Então é importante a gente entender esse princípio aqui estabelecido. Então, eu preciso submeter aqui. Eu preciso submeter os meus planos. Eu preciso submeter a minha mente e os meus afetos. Aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso submeter a essas questões, porque a palavra de Deus diz que vai haver uma resistência, vai haver um ataque. Esse ataque não é de vez em quando. Esse ataque acontece, às vezes, todos os dias. E precisamos estar atentos. Então, eu preciso levar a minha vida, né, dentro desse princípio que a palavra de Deus diz. Se submeta ao Senhor, se coloque sob a autoridade de um comandante. E quem é o nosso comandante? Você pode dizer? Jesus. Jesus é o nosso comandante. Então, eu devo, nesse plano, quando eu falo, eu preciso submeter os meus planos, eu quero que o controle da minha vida, o controle das nossas vidas tem que estar, o meu futuro está na mão do Senhor. Por isso que quando a gente vem agradecer, porque na semana passada nós colocamos o nosso futuro da semana na mão do Senhor. E o Senhor trouxe resposta. E o Senhor trouxe solução. E o Senhor trouxe livramento. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Eu preciso também da questão da minha mente. O que eu estou alimentando? Como eu estou me alimentando? Isso é muito importante. Porque conforme vem o alimento, né, aquilo que eu me alimento é ao lado que vai ficar mais forte. Não diz isso?
Então, se eu alimento o meu espírito vai ficar mais forte. Se eu alimento mais a minha carne vai ficar mais forte. E aí a gente tem que ter esse cuidado também, né? E por último aqui é os afetos, o que amamos. E às vezes tem coisa no nosso coração que nós amamos que às vezes não agrada a Deus. A gente fala muito daquele texto bíblico que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas às vezes eu preciso perceber o que está me atrapalhando. Eu preciso ter esse entendimento. O pastor Tiago vai falar assim, vocês precisam ter esse entendimento. Há uma luta, então vocês têm que se colocar como soldado, não um soldado que está disperso, um soldado que está sem armas, mas a gente tem armas, já vou falar sobre isso, mas você precisa estar guardando, estar tendo visão do que eu coloco o meu amanhã diante do Senhor, eu coloco a minha mente diante do Senhor e eu coloco as minhas emoções também diante do Senhor. Amém? A segunda coisa é ter, ele fala, submeta-se a Deus. Pode deixar esse versículo até que eu peça para mudar, porque esse vai ser base. Submeta-se a Deus e resista ao diabo. É uma atitude. A resistência é uma atitude. E não é, a gente pensa aqui, né? Eu acho interessante que o sentido dessa palavra significa ficar contra ou opor-se firmemente. Não é uma atitude passiva, ou apenas esperar o ataque passar. Não é que, não, eu vou esperar o ataque passar. Tem que dizer assim, eu estou sendo atacado, vai comigo aqui, porque isso é muito importante você entender, porque independente, eu falei assim, Senhor, eu sei que nem todos, dentro do que eu vou falar, e vou abrir daqui a pouco, eu sei que nem todos estão passando por essa luta. Nem todos estão passando problema com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos. Mas se Deus nos despertou, e aí ele me dá confirmação através da pastora Cristiana, que é necessário falar, e hoje, que eu falei, não estava programado a falar hoje, está dentro da mesma semana, que Deus está querendo cuidar da nossa família. Quando a gente fala que ninguém toca nos nossos filhos, nós temos que dizer que ninguém toca na nossa família, ninguém toca no meu cônjuge, ninguém toca na minha esposa. Amém? E se você não é casado, você vai dizer, ninguém toca em mim. E se você é viúva, ninguém toca em mim. Independente, amado, você tem que entender que você é sacerdote de Cristo. Eu tive uma experiência essa semana, entre todos os cuidados que eu pude fazer essa semana, eu fui, essa foi presencial, e fui ali resolver uma questão espiritual. E nessa questão espiritual, eu observei, e essa pessoa está sabendo que eu estou falando esse testemunho, não vou falar nome e nem detalhes, mas o ponto principal que eu quero falar. E quando essa pessoa falou que estava passando a luta, e a luta era visível, a luta era real, para os irmãos entenderem, as coisas estavam quebrando, as coisas estavam ao ponto de um copo estourar. E eu falei, é sério, o negócio é sério. Mas quando conversei com essa pessoa, ela disse, não, pastor, eu orei, eu determinei, eu expulsei, as coisas começaram a se acertar em casa. Eu falei, glória a Deus, não precisa do pastor. Mas como eu tive um outro entendimento, eu falei assim, amor, amor é minha esposa, tá, gente? Amor, eu não vou precisar ir porque já foi resolvido. Hoje não precisa de Moisés. Todos nós podemos nos acessar ao trono, amém? O Senhor é contigo, amém? O Senhor é por ti, olha a música aí. O Senhor é contigo, o Senhor é por ti. Diga para o seu irmão, o Senhor é contigo, o Senhor é por ti. Aleluia. Eu acho que eu vou ter que voltar para os levitas, gente. Então, o Senhor é por ti, o Senhor é por, né? O Senhor é contigo. Então, a gente observa que nesse momento, ela fez, mas a pastora falou assim, não, mas é bom que você vá. Eu falei, então tá bom, eu vou. E fui. Chegando lá, nós conversamos, eu vi que aquilo já estava bem entendido, e a conversa foi eu dando direcionamento. E nós oramos, pedimos ao Espírito Santo para dar direção, e aí o Espírito Santo foi mostrando aonde estava o foco do problema. E aí eu falei para a pessoa, agora entendo por que eu vim. Não porque você não tinha resolvido, é que você não sabia o campo de batalha que você estava enfrentando. E ali a gente pôde perceber que a questão do campo de batalha estava na questão
da próxima atitude lá no passado, que havia sido feito por sua mãe, e que aquilo mesmo era sendo criança sem saber, mas que o Senhor estava falando, eu vou quebrar porque eu sou o Deus da eternidade. Eu posso ir no passado e resolver o problema. Glória a Deus. Então é preciso resistir, não uma resistência qualquer, mas ficar contra, é se opor. Então se há um levante, para de ficar como ovelhinha. Na guerra você não é ovelha, você é soldado. Tem que saber a posição. Eu vou me opor, eu vou levantar a minha voz, eu vou repreender, eu não vou aceitar, não é ficar, não aceito. Essa é a posição. Amém, igreja? Então olha só, que 2 Coríntios 10, do versículo 3 a 5. Você não vai resistir com as suas próprias mãos, porque essa luta são com lutas diferentes. A palavra, pois embora vivamos, olha que o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Coríntios, ele diz assim, pois embora vivamos como homens, embora sejamos humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. Aí ele vai dizer, as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pode seguir. Destruirmos argumentos em toda altivez que se levanta contra a mente, conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Então esse é o soldado que Tiago está falando. Olha, está trazendo para hoje para nós, você é um soldado. Fala para o seu irmão, para a sua irmã, você é uma soldada, você é um soldado. Você é um soldado. Eu nem sei se tem feminino de soldado, tem? Ah, graças a Deus. Aleluia. O diabo não foge por causa da nossa força, mas por causa da autoridade de Deus manifesta através de nós. Deus nos deu autoridade, amém? Lucas 10, 19. Então, ele não vai fugir porque é a minha força. Não existe isso, né? Uma criança pode fazer resistência. Eu achei muito interessante essas imagens que às vezes os pais fazem. E estava uma criança, eu acho que é americana, e tinha um boneco, que eles botam a pessoa fingindo que é um boneco, e depois ele se mexe para dar um susto. Aí a criança estava passando e estava olhando aquele soldado, aquele boneco. Aí aquele boneco deu um susto nele. Está repreendido em nome de Jesus! Está repreendido! Eu não sei quem viu, mas eu falei, que interessante. Ele não quis saber o que aconteceu. Ele entendeu que aquilo não era normal. Se não é normal, está repreendido. Ele se opôs àquele ataque. É isso. Apesar de ser uma criança, você tem que se opor. Amém? Eu achei muito interessante. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, eu falei Lucas 10, 19. Eu lhes dou o poder. Vou ler dali, porque aí ajuda os irmãos. Dei a vocês autoridade. Olha quem fala. Dei a vocês, igreja do Senhor, autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Deus lhe deu autoridade. Não fica com medo. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Você é filho e filha de Deus, amém? Glória a Deus. Então, quais são as armas da resistência? Nós precisamos entender. Há armas da resistência, algo que nós temos falado. A palavra de Deus, a oração e a santidade. Vou explicar isso. A palavra de Deus, ela é importante. A gente fala naquele texto lá, que quando Jesus estava ali no deserto, e aí ele vai dizer, está escrito, na tentação de Jesus, não é verdade? Ele usa a palavra. Irmãos, é importante você usar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade sobre a questão do mundo espiritual. Então, quando você repreende, você usa o nome de Jesus, porque a palavra diz para nós usarmos o nome de Jesus. Quando nós queremos uma bênção do Senhor, a palavra diz para nós liberarmos bênção. E essa bênção tem que ser em todos os sentidos. Amém, igreja? Amém. Então, a gente precisa orar. Por quê? Porque isso aí, né? A gente traz uma atmosfera
que o inimigo não consegue, ele não consegue permanecer num momento, numa esfera, numa atmosfera de oração. Irmão, se você começa a orar, isso incomoda. Por isso que a dificuldade de orar, entende isso? Porque quando você começa a orar, você está se opondo. Isso são armas também, são armas de resistência à palavra de Deus. Você entende porque eu tenho falado a dificuldade que nós cristãos temos de ler a palavra? Porque nós vamos nos opor. E a gente tendo a palavra viva, gerando dentro de nós, ela vai fluir e essa palavra sai com poder. Porque você está deixando ela trabalhar primeiro em você. Então você tem a palavra, você tem a oração, e a oração é importante, e a gente começa a mudar a atmosfera. Quando essa pessoa, ela orou, ela tinha a palavra, essa pessoa que eu contei o testemunho, quando ela tem a palavra, tem experiência, ela começou a orar, ela mudou a atmosfera. Não importa se foi ataque, se foi uma aliança no passado, se foi satanista, não importa. Quando você ora, o mal tem que sair. É o compromisso que Deus diz. Você se submete, resiste, vem uma promessa, o diabo fugirá. Você entende isso? Glória a Deus. Amém, amém. Olha, quando vivemos santidade, a santidade também, ele não encontra terreno, como eu falei. O inimigo não tem poder onde não encontra terreno comum ou pecado não confessado. Algo muito importante. Por isso o Senhor pede para que a gente sempre nos analise. Vê as suas emoções. Olha o que está acontecendo na sua mente. Vê as suas emoções, porque às vezes, por causa das nossas emoções, nós vamos agir, vamos prejudicar a nossa vida e certamente essas questões que às vezes estão paradas lá dentro de nós, que às vezes nos machucam, ou são sintomas que a gente não deixou Jesus resolver, né? Hoje é uma explicação um pouquinho com batalha espiritual. Os irmãos estão entendendo isso hoje, né? Hoje foi o dia que Deus fala um pouquinho da batalha espiritual. Então, essas questões elas precisam ser abertas para Jesus. Porque se elas não são abertas, nós, sem sabermos, nós começamos a ter atitudes que não convêm. E essa atitude que não convém é nervosismo sem necessidade, um ataque ou uma palavra para um filho, a gente só fala do filho, mas às vezes ataque para a esposa, às vezes ataque para o marido. Às vezes a esposa tendo ataque ali, porque aquilo não foi resolvido. E isso é um campo que o inimigo vai começar a o quê? Ele vai vir se opor contra nós, encontrando uma situação onde a gente até ora, a gente lê a palavra, mas a gente não busca essa separação, esse processo da santidade. Mas o que tem a ver santidade com isso? Porque quando eu me separo, eu deixo que o Espírito Santo, que Deus trabalhe em toda a minha vida. E se tem coisas que ainda não foram resolvidas, mas, pastor, eu estou tanto tempo na igreja, eu estou 30 anos na igreja, eu estou 15 anos, eu estou um dia. Então, para todos nós precisamos entender que quando o Espírito Santo nos faz lembrar de alguma coisa, é para a gente acertar. Você entende isso? Nunca o Espírito Santo vai você fazer lembrar, só porque, lembrei, tá bom. Não, lembrou? Então resolve. Porque, como eu falei, o Senhor pode ir lá no passado, você não pode ir no ontem, mas o Senhor pode ir desde o teu nascimento para resolver a situação. Então, esse processo de separação, aí esse terreno, né, esse local, ele não vai ser atacado, porque a gente confessa. Então, há uma promessa, né? Essa ali que está escrito, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Há uma promessa, e essa condição é infalível. Se houver submissão e resistência, o inimigo não resistirá, ele parte em retirada. A palavra de Deus diz, se ele entrar por um caminho, eu acho isso lindo, porque ele diz, se ele entrar por um caminho, vai ter que sair por 7. Eu fico imaginando o inimigo doido, essa é a ideia que eu tenho, porque ele fica, quando você resiste, quando você começa a se opor com firmeza, entendendo a autoridade que Deus deu, e você se deixa ser tratado sempre o Senhor, se separando todos os dias, porque todos os dias vai haver ataque, todo dia vai haver oposição, todos os dias vai ter situações para tentar destruir a minha família, destruir a felicidade do meu filho, do meu esposo. Sim ou não, igreja? Sim. Então eu preciso opor-me, opor a essa situação.
Então a palavra de Deus nos mostra que o inimigo não resiste. Se ele tenta por caminho, ele vai ter que procurar 7, mas vai sair. Irmão, não vai resistir. Quando você diz que a sua casa é casa de paz, ela tem que ser casa de paz. Só isso. A minha casa é casa de paz. Eu estou me opondo àquilo que está tendendo trazer guerra para a minha casa. Ah, não vou falar porque estou... Não, eu estou indo contra isso, porque se eu já percebi que é uma posição, sempre quando eu chego na minha casa, eu declaro que é casa de paz. E a guerra, a confusão, a dissensão, a contenda. Então eu vou falar, não vou aceitar. Eu sou soldado. E a luta e as armas que eu uso não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza que se levanta contra a família, contra o nosso lar. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha aqui que Lucas fala, 4:13. Ele foge por causa da presença, porque ele reconhece a autoridade daquele que é seu comandante. Ele reconhece. Há textos bíblicos, eu não coloquei aqui, mas há texto bíblico do reconhecimento daqueles que têm autoridade. Paulo, aconteceu isso com Paulo. Uma turminha quis fazer graça com a ação demoníaca. Ele disse, olha, Paulo eu conheço, o Cristo que Paulo serve eu conheço, mas vocês não têm autoridade. Deu uma surra naqueles caras. Entende isso? Mas ele reconhece a autoridade que está sobre você. Você pode dar glória a Deus? Diga, eu sou. Diga, eu sou. Agora fala no seu gênero. Eu sou filho de Deus. Amém. Agora, olha esse detalhe. É importante entendermos isso. Porque você pode fazer oposição, e é isso que o Senhor vai me dando direcionamento. Nós podemos, poxa, pastor, o pastor disse através da palavra que eu preciso me opor firmemente. Porque no sentido grego se opor-se firmemente. Não aquilo que fica ali, vamos até passar. Não, eu estou me opondo. Vai ter que parar, vai ter que sair, vai ter que mudar essa situação. Então, mas eu me oponho hoje, mas eu tenho que saber que pode vir um ataque amanhã ou depois de amanhã. É esse entendimento que a gente vai ver aqui. Olha só o que está escrito. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião opor. É isso você tem que entender. A fuga é temporária, mas a vitória é eterna. Deus vai dar sempre a vitória para a gente. Mas, por isso a pessoa fala assim, poxa, eu passei uma luta, eu enfrentei uma situação, às vezes não é a mesma luta, mas já se levantou outra. O inimigo vai sempre tentar se opor, atacar, tentar atingir suas finanças, atingir seu trabalho, atingir sua saúde, atingir alguma área. E você tem que estar amanhã, venci hoje. Senhor, muito obrigado. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Vou dormir. Senhor, guarda o meu sono. Agora, quando acordar, sou soldado. Acorda soldado, meu irmão. Acorda com a armadura de Deus. Amém, igreja? Porque ele vai perder todas. Porque Jesus já venceu por nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha que a palavra de Deus vai falar aqui. Em Efésios 6, 12 e 13. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Olha aqui, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha o que a palavra de Deus diz, permaneça inabalável. Porque pode ser que amanhã se levante outra luta. É mentira alguma coisa que está sendo falado aqui? Não é isso que a palavra de Deus nos mostra? Pode se levantar outra luta, mas amanhã eu já estou preparado. Eu lutei hoje, eu enfraqueci, não. Fortaleça no Senhor na força do seu poder. É por isso que a gente busca o Espírito Santo. É por isso que tem que ter momento, tem que ter palavra, tem que ter oração. Tem que ter uma sorte com Deus. Você entende por que se fala isso? Não é porque é obrigação. O pastor Pedro fica me obrigando a ler a Bíblia. Que coisa chata. Não quero te obrigar a nada. Eu quero que você entenda porque a necessidade de ler a palavra. Tirar 5 minutos, mas pastor, é muito pouco. Mas se você não faz nada, 5 minutos de alguma coisa. Não é verdade? Então, faça isso. O inimigo age de forma estratégica. Ele ataca primeiro aquele que está vulnerável, para então tentar atingir a família. Quando eu estava escrevendo essa parte, eu lembrei
Eu gostava muito daquele, eu acho que era o History, que mostrava aquele filme de animais. É o History. Então, ali mostrava a questão, acho que é esse ou é o outro. Qual? Animal Planet. A minha professora de inglês. Mostrava. Então, ele mostra quando as onças que caçam, o leão fica na boa. O leão fica ali na boa. Fica esperando só a caça acontecer. Mas as leoas são espertas, as mulheres são sábias, né? Tá ali. Tem que alimentar os filhos. Estou falando de agora de animais, então. Aí tá a leoa lá, elas ficam olhando. Elas fazem toda a preparação. Elas têm todo um. Não é assim de qualquer jeito, não. A uma vai por ali para afastar, a outra vai por aqui para cercar, mas eles ficam procurando mais vulneráveis. Aqui está andando assim, machucado. Aí já olhou, é aquele. Aí olha uma para a leoa, outra. Não faz assim, não, né? Quando corre, já era. Assim é o inimigo. O inimigo tenta procurar alguém vulnerável. Alguém que está sempre reclamando. Aquele que está sempre fazendo uma dissensão. Aquele que está sempre fazendo uma contenda. Aquele que nunca consegue dar um glória a Deus. Aquele que está sempre, Senhor, qual é, Senhor? Aquele que está falando assim, levanta a cabeça, qual é, Senhor? Não está me vendo aqui? Está vendo que eu estou precisando? Aí o inimigo já olha, esse está vulnerável. Entende isso agora? Por isso a palavra de Deus diz que a tua palavra tem que ter palavra de glorificação, dá glória em todo o tempo. Aí você vai entender, não está aqui, mas você vai entender como a palavra de Deus diz, desde você ficar reclamando, dá glória. Porque quando você dá glória, você não fica vulnerável. Quando você dá glória, você entra num ambiente de terreno protegido. Você fica ali, eu não estou vulnerável, e começa a ver uma cobertura, ele está forte. Ele está passando luta, mas ele está forte. Porque quando eu digo que estou fraco, aí que eu estou forte. Fala para o teu irmão, você está forte, meu irmão? Está fraco não? Oh, Jesus! Então, ele fala aqui, né, desses conflitos que eu falei, conflito eterno, mundanismo, orgulho, eu quero falar do orgulho. E aí ele vai colocar aqui, né? A ênfase estava no desejo, como eu falei, egoístas em vez da vontade. Então, a gente tem que entender que esse ambiente, quando a gente entra nesse orgulho, na arrogância, e é um perigoso, e a gente leu aqui, né? Eu faço assim como eu quero, e você não ora a Deus, e você não agradece a Deus pelos feitos do Senhor. Isso é perigoso. Você começa a ser arrogante, sem perceber. Mas isso no mundo espiritual é vulnerabilidade. E nós precisamos estar sempre num ambiente, né? Eu não quero sair desse jardim cercado. Eu estou levita, amor. Jardim cercado. Eu preciso estar no jardim cercado. Salmo 91 é aí onde você tem que estar. Pega o Salmo 91, vamos ler. Recebe a palavra, igreja. Recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra. Vai sendo direcionado por Deus. Deus está cuidando da sua família. De repente alguém aqui está orando, Senhor, tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia do meu casamento. Tenha misericórdia, Senhor. E Deus está dizendo, eu ouvi tua oração. Eu sou um Deus que tem ouvido para ouvir. Mão estendida para abençoar. Então a gente tem que ter cuidado. E o ambiente que Deus quer e que não nos deixa vulneráveis é no abrigo do Altíssimo. Aonde aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos ler o segundo versículo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Sabe o que está falando, soldado? Ele é o meu comandante, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pode botar mais um. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Estar no terreno certo não me deixa vulnerável. Mesmo passando a luta, eu digo, confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti, meu amado. Oxalá maior e candolá, maior.
prazer do que dizer que o meu Deus cuida. Amém, amém, amém. Então a primeira coisa é você cuidar de você. A primeira coisa, para a gente poder não deixar atingir nossa família, cuida de você. As suas palavras têm que ser certas. Mas está todo levante, até dentro da minha família, mas você não pode usar essas palavras. Porque você vai ficar vulnerável, aprendeu hoje. Não, vou confiar no Senhor. Amém? Então, entenda o ambiente que você precisa estar, o terreno que você precisa estar. Um terreno de segurança. Então, a palavra é agora, né, eu boto esse texto lá, Paulo e Silas, não precisa abrir, eles estavam presos, num ambiente totalmente adverso, contrário, problemático, mas eles fizeram o quê? Eles não reclamaram, porque se reclamasse o pior tinha acontecido. Porque eles sairiam do ambiente de segurança, estão comigo, igreja? Sairiam no ambiente de segurança, entrariam no ambiente de vulnerabilidade. E no ambiente de vulnerabilidade, o inimigo quer atacar a questão vulneráveis. E se ele reclama, por certo, não aconteceria terremoto, o anjo não iria lá, e ele não sairia daquela situação. Mas sabe o que eles fizeram? Foram para dentro do abrigo. E começaram a adorar aquele que é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. E cantavam. E falaram com Deus, orar é falar com Deus. Aí Deus mandou o terremoto e tirou ele da prisão. Deus pode mudar qualquer situação na tua vida. Qual a nível de luta que você está? Claro que hoje eu estou direcionando a família. Mas não fique preso à família, que eu sei que nem todos vão entrar no aspecto que Deus está nos trazendo essa manhã. Mas nós, como somos discípulos de Jesus, nós temos que entender que haverá momento que Deus quer falar com alguns, e nós vamos receber a palavra, vamos aprender a palavra e podemos aplicar ou ajudar alguém. Mas também, certamente, Deus vai te dar um entendimento para outras áreas. Entende isso? Glória a Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, amém? Como resistir os ataques contra a nossa família? Então, a gente tem que ter cuidado com a contenda. Irmão, o que está acontecendo? Eu tenho cuidado de muitas famílias. Essa semana cuidei em Macapá, aqui, cuidei muito, mas eu tenho percebido. E depois que Deus falou isso comigo, veio muitas questões essa semana sobre essa área. E aí eu tenho observado que uma das questões mais que o inimigo está fazendo é começar uma briguinha. É uma contenda. É um desrespeito. É a mulher desrespeitando o homem na sua posição. É o homem desrespeitando a mulher na sua posição. E começa uma briga. E desde eles voltarem para a palavra, para a oração, e colocar diante de Deus essa situação, eles começam a fazer totalmente diferente. É por isso que está havendo tanta separação. Está havendo tanta traição. Irmãos, está assustador. Eu, como pastor, posso dizer isso a vocês. Eu cuido de muita gente. Por que está vendo? Porque não está tendo vigilância. E o Senhor está trazendo uma palavra que você não apenas ore, mas vigie. Vigie. Vigie na sua casa. Vigie o que você está falando. Porque então você muda a atmosfera dentro da sua casa. E a atmosfera mudada é legalidade. Por isso, quando eu declaro que a minha casa é paz, eu estou trazendo uma atmosfera de paz e presença. Mas por que de paz? Porque eu estou dizendo que o príncipe da paz está dentro da minha casa. Amém, igreja? Então, cuidado com isso. Use palavras, traz à memória aquilo que te traz esperança. Pastor, estou em luta, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Ah, pastor, o senhor não sabe de nada, o senhor nunca passou nada. Você que não conhece, eu vou te falar uma coisa. Esse pastor que está aqui à sua frente já passou por muita luta, como muitos irmãos aqui já passaram. Até você às vezes passa. Mas às vezes a gente pensa que porque aquela pessoa está falando, ele nunca passou luta. Mas eu aprendi uma coisa, não vou contar experiências minhas. Eu só vou dizer uma coisa. Eu aprendi junto com a minha esposa que a melhor forma de a gente poder ter vencido ou vencer aquelas situações que passamos era glorificando o nome do Senhor. Era não deixando a comunhão dos santos. É indo ouvir alguém falar da palavra para sermos alimentados. Entende isso? Boa parte da nossa
vida cristã no outro estado que nós vivemos, no Amapá, nós não éramos pastores. Mas a gente estava em muita luta. Mas a minha esposa aprendeu a orar, a repreender, a se opor àquela ação, muitas vezes satânica, para tentar destruir nossas finanças, nossa alegria, nossa paz, atingir nossos filhos. Amado, teve uma vez, me permita aqui, teve uma vez que eu estava com meu filho no colo, ele pequeno ainda, devia ter uns 2 anos, né? Por aí, uns 2 aninhos. E nós entramos na nossa casa onde morávamos, e de repente o meu filho saiu do carro, eu estava aqui com o Igor no meu colo, e o meu filho chegando da igreja, domingo à noite. E uma coisa eu quero dizer, nunca deixamos de ir à igreja independente dos problemas, independente das lutas, independente dos apertos financeiros. Não porque sou melhor, mas eu aprendi que a melhor forma é se agarrar com Jesus. Porque Ele vai trazer a solução. E eu lembro que nesse momento ele estava aqui e o meu filho, veja a imagem como se estivesse virado com o rosto para mim. Né? A gente pegou lá no colo assim, né? Então, o neném está aqui e ele, 2 anos, peguei do carro, ele olhando aqui para mim. De repente, ele deu aquela acordadinha e ele virou para o lado terreno e começou Eu falei, ih, meu filho viu alguma coisa. Meu filho viu alguma coisa. Eu falei, Marisa, eu viu alguma coisa. Na hora, nós repreendemos e colocamos nas nossas mãos os olhos dele e fechamos os olhos espirituais do nosso filho para que a maldade não atingisse o nosso filho e declaramos cobertura. Vai ficar, ai meu Deus, o que está vendo? Ai, irmão. Estava ferrado. De repente já estava um espírito de doença no meu filho nunca ficou doente de Macapá. Então não sei que nível de ataque poderia acontecer, mas eu me opus, minha esposa se opôs, ele teve que fugir, ele teve que sair. Então, meu irmão, se oponha, não vai tocar no seu filho, não vai tocar na sua esposa, não vai ter levante, ele vai ter que sair. Avós, cuide dos seus netos, olhe para os seus netos, tem muitos avós aqui. Pais, meu filho está grande, continue orando pelo seu filho. Continue, não pare. Enquanto ele tiver e Deus te permitir estar aqui, você é pai, você é mãe. Ele tem 30 anos, eu sou pai ainda. Mas meu filho tem 50, eu ainda sou pai, estou vivo. Mas está 90, eu sou pai ainda. Não importa. Entende isso? Resista. Então não tenha negligência, resista à negligência espiritual. Então leia a Bíblia, eu vou falar isso uma vez, leia a Bíblia, ore. Irmão, tem gente que não está orando nem na comida. Já come. Ok, que o Espírito Santo fala assim, está com fome, filho. Deu nem para agradecer a Deus, não posso nem interceder com você, que você não ora. Nem para comida você agradece mais. É uma fome que precisa ser repreendida, essa fome. Irmão, nem 5 minutos para parar para orar. Agradecer a Deus. Então pare um pouquinho. Fixa um momento de altar. Eu vou usar aqui, filhão, a tua palavra que você deu aqui, o Alan. Você deu aqui, marcou muito aquele testemunho que você deu. Você disse assim, eu tiro momentos com a minha família para fazer um culto doméstico. Eu não sei se é meia hora, se é 15 minutos, mas ele está fazendo aqui uma cobertura, uma proteção, ensinando seus filhos no caminho que deve andar. Irmão, tira um tempinho. Amém? Eu sei que muitos fazem, mas se você não faz, comece a fazer. Comece a orar com a sua esposa. Irmão, eu preciso falar isso para vocês. Falei na semana passada. Não, na semana passada não preguei. Falei na última vez que preguei. Eu falei, eu tenho aprendido desses anos todos como tem sido interessante, importante e gratificante orar junto com a minha esposa. Eu sempre falei que eu estava deitado, ela vinha, se ajoelhava e orava por mim. Lembra isso? Ela orava e ficava lá boa. Glória a Deus. Eu orava, tinha o meu momento de oração, tem o meu momento da palavra, tem o momento que eu busco, eu gosto de fazer isso na sala, eu converso com Jesus, sento, eu deito. Cada um tem um jeito. Ela já tem um momento dela, mas a gente fala assim, vamos orar junto? Porque eu falei, vamos fazer. Irmão, nós começamos a orar juntos. Não que ela não tenha o horário dela, eu não tenho o meu. Eu tenho o meu horário, ela tem a sorte com Deus que o dela. Mas a gente começou a fazer assim, então de manhã eu oro e à noite você ora. Eu falei, está combinado. Aí de manhã ela vem, se ajoelha lá na cama, e ora,
faz a agenda toda do dia, né? Ela faz a agenda todinha, eu falei, Senhor, é isso mesmo. E está dando certo, irmão, está dando tudo certo. Aí de noite eu vou, eu falo, agora você ora. No começo, né? Mas agora, irmão, eu estou um homem de oração. Eu oro que eu estou, beleza. Não é que eu não orar, sabe, pastor, você não orar. Eu estou falando junto com a minha esposa. Então eu determino, eu oro por ela, oro pela saúde dela. Aí o inimigo, eu vou ser o meu ponto, porque eu estou fazendo, ó, irmão, você que é casado, fala para sua esposa, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vocês vão ver o efeito dentro do seu lar. Amém? E aqueles que estão com o marido que ainda não são cristãos, ou a esposa não é cristã, fala assim, irmã, esposa, vem cá, dá a mãozinha aqui, meu amor. Ela nem sabe o que você vai fazer. Fala assim, dá uma mãozinha aqui, meu amor, seja ele o marido ou a esposa. Senhor, meu Deus e Pai, abençoa meu marido. Começa a abençoar ele. Senhor, ele está numa luta aqui. Senhor, ajuda, cura, abre as portas. Ele vai ver, ele vai ficar admirado. Minha esposa orando por mim. Daqui a pouco ele vai estar sentado aí do teu lado. Ela vai estar aí do teu lado. Você crê nisso? Se você crê, você verá a glória de Deus. Então, vamos resistir às questões mundanas. O mundo hoje tem muita estratégia. Irmãos, eu vi uma cena. Eu tô até sem... já vi aqui. Irmãos, o culto vai demorar um pouquinho hoje. Tá? Não estou dando justificativa, não. É porque os irmãos estão acostumados a terminar meio-dia, mas hoje termina às 2h. Fala para os irmãos, 2h. Às 2h. O almoço vai ser tarde hoje. Mas eu tenho observado algumas coisas, como o mundo tem atacado as famílias. Eu não sei se vocês viram, e aquilo eu achei um absurdo, por isso você tem que estar tendo cuidado com as suas crianças. O ataque maior é nas crianças, porque você já está adulto. Eu lembro que lá na época que você ainda não era, alguns ainda eram nascidos, lá nos anos 70, eu ouvi uma informação da Coca-Cola, eu vou voltar para hoje. Assim, aí alguém me perguntou, por que vocês fazem tanto anúncio de Coca-Cola? E eu estou fazendo agora um anúncio. Vocês fazem tanto anúncio da Coca-Cola, se as pessoas já tomam Coca-Cola, aí ele falou assim, aquele CEO falou assim, nós não estamos preocupados com os adultos, nós estamos preocupados com a nova geração. Nós precisamos fazer que a nova geração tome Coca-Cola e a gente tenha consumo no futuro. E o mundo tem feito isso. Sabe o que agora eles estão fazendo? Eles pegaram um desenho. Esse desenho é maligno. Porque é o seguinte, vem uma menina, que é uma gatinha. Vem toda prosa andando e vem dois caras como leões. Desenho. Quando ela passa por ele, isso é para criança. Quando passa por eles, eles olham um por outro, aí mostra eles tirando a calça, ficam de cueca. Ficam pelados, não, ficam de cueca. E aí pegam aquela gatinha, levantam elas assim, um do lado do outro, e levam ela para dentro de um cabana, às vezes esses caminhãozinho que tem tudo dentro, esqueci agora como se chama, trailer, e ali o trailer balança. Depois que o trailer balança, eles saem todos satisfeitos e a menina sai toda quebrada. Esse é o desenho que o mundo está passando para os nossos filhos. Irmãos, há uma ação para tentar destruir as nossas famílias. E a gente tem que se opor a isso. Irmão, como você não olha o que seu filhinho está vendo? É o inimigo que é mais que isso mesmo, porque ele quer preparar uma nova geração de gente que vai... Olha, a gente escutou há poucos dias 5 meninos que fizeram, acho que 5 ou 4 meninos, que pegaram uma menina, forçaram a menina. Isso está sendo jogado. Isso está indo para a fase, eu vi pior do que isso, eu vi crianças, eu acho que a minha esposa contou, criança tentando agredir outra criança nesse sentido. Por quê? Porque a informação está sendo jogada. 5 anos, né? 5 anos. Tirando a roupa para poder, da coleguinha para poder... Foi um menino contra o outro menino, tirando a roupa do outro coleguinha para poder praticar algo. Está vendo? Irmão, a palavra de Deus, nós somos opositores a toda essa situação do diabo. Você não pode ficar ali, deixa eu preciso ver, porque a minha casa, essa malignidade não vai entrar, eu vou tomar cuidado com o que eu vejo, eu vou ter cuidado com o que eu estou vendo, tanto o homem, como a mulher, como nossos filhos, porque para nós é de outra maneira. Essas questões aqui, nem eu tenho, irmão, está aqui? Eu tenho.
Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente está vendo, porque o inimigo quer contar em você uma falha dentro da tua alma, que você não acertou com Deus. Aí ele conta você, quando você fizer, ele fala, é ele eu vou pegar. Ele está entendendo? Porque está vendo tanta destruição nos lares, tanta quebra, casamentos que são perfeitos. Ele diz, não era, é porque... Aí ainda fala assim, não é porque Deus, não era essa pessoa que Deus me separou para mim. Por Deus, no nome de Jesus. Foi essa pessoa mesmo que Deus separou para você ser feliz, para você ser abençoado. Mas sabe o que está acontecendo? Nós não estamos resistindo. E por não resistirmos, a família está sendo arrebentada. Mas na nossa casa, na nossa família, nós vamos vigiar. Nós vamos nos opor. Nosso casamento não vai acabar. O seu casamento não vai terminar. Escute isso, você que está aqui, que Deus mandou trazer uma palavra para você. Se você confiar no seu entender, o teu casamento não vai acabar. Os teus filhos não vão ser destruídos. Eles vão tentar para a faculdade, as pessoas falam assim, vai entrar para a faculdade. Não, vai não. O meu filho vai entrar na faculdade, ele vai conseguir passar toda a etapa, ele vai ser servo de Deus, ele vai encontrar alguém servo de Deus. Eu declaro uma vida abençoada para minha filha, para o meu filho, ele vai ser feliz. A vida dele não será destruída, porque eu vou me opor tudo aquilo que o Satanás está querendo fazer. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Amém, 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 amém. Dá mais um glória a Deus aí. Amém. Como resistir aos ataques contra a nossa fé? Resistindo à falta de perdão e às mágoas. Como tem pessoa dentro do reino de Deus, salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, que não consegue perdoar. Falar de perdão, não consegue perdoar. Está sempre trazendo, botando moinho, quando a gente fala aqui, trazendo a água para mover o moinho novamente, né? Então tem um verso assim, uma frase assim, trazendo aquela água que já passou e passar pelo moinho novamente. Tem uma frase que fala, eu perdi agora, né? Mas trazendo aquilo que já passou. Aí fica, mais isso, mais aquilo. Mas no passado você foi assim, meu irmão, o passado Jesus já nos perdoou. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga aí, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é uma luta. O inimigo está fazendo isso, trazendo questões do passado. Você era assim, você está assado. Meu Deus do céu. Aí é um negócio, às vezes bobagens. Às vezes as bobagens estão virando uma briga. E aí começa a confusão. Não se tem mais paz. Olha, mulheres, deixa eu falar uma coisa para você que a gente sempre fala dos homens. Cuidado com o seu marido começar a ficar muito calado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma característica do homem. Quando o homem está falando, amor, sei o quê. E você sei o quê? Não aguento mais. E ele começar a calar, começa a tomar cuidado. Porque o sentimento dele já foi atacado. Porque ele não está aguentando mais. Então você tem que ser sábia. Amém, igreja? A gente tem, assim como o marido, a gente fala muito dos homens, fala muito a favor das mulheres, né? Mas a gente tem que falar essa parte também. Eu conheci um senhor, ele não era cristão. E essa história quem conta foi meu avô. Ele disse, não conheci não, meu avô contou essa história. Ele disse que essa pessoa estava em casa e a mulher atazanava a vida dele. E ela, aqui e tal. E é uma coisas bobas, umas coisas... Você vê, aquilo que é sem importância, parece que o inimigo faz aquilo virar um... Não é verdade, irmão? Tem que vigiar nisso. Caiu feijão aqui no lado. Você sujou a mesa. Irmão, foi só um feijão, só pegar o feijão e botar no prato outra vez. Você pegou a mão de gordura da geladeira. Ai, meu Deus, minha geladeira. Irmão, isso acontece. E aí aquele homem foi ficando... Isso não é um testemunho, não. Testemunho, porque isso não é nem, ele não era um cristão, eu lembrei aqui. E ele começou a ficar calado. Ele parou de falar. E a mulher falava e já não falava mais nada. Um dia, ela saiu, foi fazer o trabalho dela, ele pegou a mala, nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu, ela não sabe para onde ele foi, pegou tudo, sumiu. Mas na nossa vida isso não vai acontecer, irmãos.
É isso que o inimigo quer, fazer uma confusão, dar dispersar. Não vou mais ficar com você, quero mais ser. Desde pedir ao Senhor para mudar a vida, mudar as emoções, colocar diante do Senhor as suas emoções. O que está acontecendo? Fala, conversa. Mas não adianta. Então vai para a oração. Sabe qual é o erro nosso? Mas não adianta. Ele não muda, ela não muda. Então vai orar. Não precisa pegar tudo e fugir de casa, não. Não precisa separar e destruir uma família e levar agora a próxima geração uma maldição de família separada. E aí os filhos já não acreditam mais no casamento. Porque ele via tudo bem, de repente o pai foi para lá, a mãe foi para cá. Aí daqui a pouco, será que alguém vai gostar mesmo de mim? Aí o inimigo já trabalha nessa vida. Mas por isso eu digo, na nossa família, nós vamos opor contra isso. E o inimigo vai ter que fugir. Amém, igreja? Senhor, me ajuda, Senhor. Ajuda. Eu sei que essa palavra vai ser mais demorada, mas eu estou feliz por poder trazer essa palavra aos irmãos. Sabe o que está acontecendo hoje? Eu falei com o Senhor. Senhor, as pessoas querem ouvir só palavra que eu vou comprar um carro novo. É muito bom, sim. Eu vou comprar uma casa nova. Sim, é muito bom. Eu vou viajar para Portugal. Eu tenho um sonho. Se for acontecer, amém. Mas você quer ouvir isso? Não, o Senhor é contigo, o Senhor é por ti e não precisa fazer mais nada. Não, irmão. Há uma guerra todo dia. E se eu não vigiar, eu venho para a igreja mostrando que estou feliz e a minha família está toda destruída. Aí o inimigo não quer saber. Deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo quer saber se você vem à igreja. Se ninguém nunca lhe contou isso, ele não está preocupado se você pegou a Bíblia, ele está preocupado se você veio à igreja que cantou, que louvou. Ele está preocupado se você vai se opor a ele. Se você vai resisti-lo. Porque se você não resiste, não se opõe, ele faz a festa. Aí você pode cantar, você pode falar que é crente, tem problema, a tua vida está destruída. Essa mensagem as pessoas não querem. Essa mensagem as pessoas estão fugindo. Mas nós queremos o melhor de Deus na nossa vida. Nós queremos entender o nível de guerra que passamos. Não queremos apenas falar, nós queremos usar prática. O inimigo não entra na nossa casa. Quem entra na minha casa é o Senhor. Ele tem liberdade. Ele passeia na minha casa. E tudo que até contrário sai. E quando nós temos esse entendimento, nós afastamos a possibilidade de ele entrar no nosso território. Você entende isso? Glória a Deus. Eu sinto de Deus já fechar. É assim mesmo. E eu quero falar uma coisa a você. Deixa o Espírito Santo trazer o direcionamento para nós. Eu não tenho problema com a minha esposa. Então, isso é para mim. Não. Mas eu não vou deixar de aprender aqui. Eu não vou deixar de vigiar. Eu não vou deixar que eu estou vendo as coisas às vezes acontecendo ao meu redor, quer dizer, a minha geração, eu vou ficar calado. É isso que Deus quer que você se desperte. Não fique calado. Mas, pastor, não está fácil. Então, para e se posiciona. E posicione dentro da sua casa. Eu já quero até chamar, já que o Alan veio para cá, eu já quero chamar uma Olivita, já pode vir para cá. E se posicione. A palavra de Deus, eu fecho a palavra dizendo o seguinte. A palavra de Deus, através do ensino do pastor Tiago, nos direciona a termos a mentalidade de soldado, que se submete a Deus e se opõe firmemente contra tudo que se levanta para tentar destruir as nossas vidas e as nossas famílias. Pois o Senhor nos fez uma promessa: se nós nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, ele afirma que o diabo não resistirá, mas fugirá. Tem uma frase do pastor Márcio Valadão, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Pastor Márcio Valadão, creio que está vivo ainda. É um homem amoroso. E eu tive o prazer de tirar uma foto com ele quando estive em Belo Horizonte. E a pastora Cristiane esteve nesse período conosco. E eu pude falar um pouco com ele, que era muita gente querendo falar. Mas um homem de fala mansa, gostosa, um homem de Deus. Ele falava uma frase assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso.
Agora eu quero que você repita comigo para nós fecharmos e concluirmos. Eu sou uma nova... Não, vocês querem falar essa frase? Era uma outra, mas vou falar assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! Agora repita comigo. Eu sou uma nova criatura. Dentro do seu gênero. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso resistir toda ação do inimigo. Posso resistir toda ação do inimigo contra a minha vida e contra a minha família. Pois maior que está comigo. E o meu comandante é vencedor. Invicto. Pois nunca perdeu uma batalha. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor.